Amém, irmãos. Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Mais uma vez, estamos juntos para a glória de Deus, mais uma vez, mais um domingo, e somos gratos pela dádiva de estarmos aqui, juntos com o único intuito de adorar, engrandecer o nosso Senhor, e desde já eu quero agradecer a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco de maneira presencial, agradecer também a vida dos irmãos que estão nos acompanhando ou que irão nos acompanhar posteriormente, através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Então estamos aqui mais um domingo, mais um início de semana, iniciando a nossa semana com o pé direito, que é sempre louvando e engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso. E nesse intuito eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé para nós iniciarmos esse culto com uma oração, orar, pedir que esse Cristo, esse Senhor, através do Espírito Santo que atua hoje, nos instrua nesse culto, que tudo aqui venha ser para a glória do nome dele. Então feche seus olhos, você que está na sua casa, feche seus olhos, tudo que venha desvincular a atenção do culto, vamos desvencilhar e vamos nos agora focar no culto, meditar na palavra e nos louvores entoados. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos nessa noite, Pai, mais uma vez aqui para glorificar, louvar e engrandecer o Teu nome, como é as nossas vidas, Pai, unicamente para glorificar a Ti. Queremos Te agradecer por essa oportunidade ímpar, Pai, de termos a dádiva de crer, em glorificar o Teu nome. E estamos aqui com esse intuito, Pai, que as nossas orações, que a pregação, que a reflexão, que os louvores aqui entoados, Pai, é para a glória do Teu nome, não pela capacidade humana, nem por aquele que traz, mas por o Senhor, Pai, que nos capacita. Que nós possamos adorar a Ti em espírito e em verdade, que cada palavra e cada louvor venha entrar em nossos corações e que nossos corações venham estar abertos como terreno fértil para ouvir e frutificar a Sua palavra, a Tua verdade, que o Teu Espírito Santo venha estar nos capacitando, nos fundamentando, abrindo nossos olhos, abrindo nossos ouvidos para glorificar a Ti em espírito e em verdade. Nessa noite ser conosco, usa cada um para a glória do Teu nome. É isso que eu Te peço, Te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Gostaria de convidar o grupo de louvor para estarmos iniciando com louvor. Amém? Amém. Graça e paz a todos. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde Todo-Poderoso está assentado em um trono, recebendo a adoração e que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei.
adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza ali não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, viveremos com os santos, então livre viveremos, para sempre então diremos: Santo, Santo eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus, né? Esperamos isso, né? Santo, Santo eu irei cantar quando eu entrar nos portões celestiais. Essa é a nossa esperança, né? É a esperança de cada um de nós. Sabemos que estamos no mundo, como Paulo diz, né? Fica naquela dúvida se vai ou se fica, naquele fato Paulo precisava ficar, e nós sabemos que enquanto Cristo não nos chama, a nossa função é ser servo, ser filho, né, ser cristão verdadeiramente, mostrando, divulgando, sendo arauto do seu reino, né? Mas a nossa esperança é essa: entrar nos portões celestiais, cantar com os anjos, como diz Apocalipse, né, estar com os santos, né, em adoração. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus por isso, né? Vamos então dar seguimento ao nosso culto. É interessante, hoje o nosso culto tem por tema, né, a fonte, né, do pecado no homem, né, a origem, a fonte do pecado no homem. Nosso pastor Júnior trará a nós hoje uma exposição na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né, dando continuidade ali. E como tema origem do pecado, a fonte do pecado, é bastante amplo, né? É um tema muito discutido hoje, inclusive, né? Como sempre foi discutido o pecado, o que é, o que não é, como se portar, como não se portar, né? Pecar ou não pecar, estou pecando fazendo ou não estou pecando fazendo, né? Então a Bíblia ela está repleta de temas nesse sentido, né? Não vou entrar no foco da origem, porque o pastor trará a origem do pecado, mas vamos falar do pecado em si, de maneira substancial e de maneira prática. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta, na primeira epístola do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João,
no seu capítulo 1, irmãos. Primeira carta, né, deste apóstolo João. No seu capítulo 1, nós veremos ali os seus 3 últimos versículos, versículo 8, versículo 9 e o versículo 10. Como eu disse, o tema é a fonte do pecado no homem, mas nós não vamos entrar na questão da fonte no homem, mas vamos falar de maneira geral do pecado. Antes de nós entrarmos no texto em si, versículo 8, 9 e 10, falaremos rapidamente, mais uma vez, né, trazendo o contexto dessa carta. Como o texto aqui, né, como a carta já nos apresenta, a primeira carta do apóstolo João, né? Este é o apóstolo, né, o filho de Zebedeu, aquele irmão de Tiago, né, aquele que escreve o Evangelho, né, este que escreve as 3 cartas, este também que escreve Apocalipse, a revelação, né, de Apocalipse. Este é o apóstolo João, aquele discípulo amado, como ele se auto-intitula, aquele que está próximo a Cristo, né? E ele escreve essa epístola não diferente dos outros apóstolos, com o intuito de edificar a igreja, de doutrinar a igreja e de refutar heresias da época ao qual estava entrando na igreja. É interessante, irmãos, quando nós olhamos essas cartas do apóstolo João, diferentemente de Paulo, né, das cartas de Paulo ou carta de Pedro, né, ou até de Tiago, irmão de Cristo, né, de uma carta geral, né, essa carta ela não se inicia daquela forma, na formalidade das cartas, né, se apresenta, destinatário, né, a saudação. Ele já começa de uma maneira rápida e simples, ele já como se conhecesse os seus leitores intimamente, ele já começa narrando o que ele quer dizer. Ele já inicia essa carta dizendo, meus filhinhos, não, ou então, o que era desde o princípio, ele já inicia com o assunto, né? Nós vamos ver na segunda carta, na terceira carta, ele já começa, meus filhinhos. É como se esses leitores estão próximos dele. É como se ele estivesse escrevendo para alguém que já tem o convívio dele. Então ele não está escrevendo para uma igreja distante, alguém que está se fundamentando, não. Ele está escrevendo para alguém do seu convívio. Então já começa com o assunto, diferentemente das outras cartas, né? Interessante também que este apóstolo é aquele que viveu mais tempo. É aquele que foi o último apóstolo a morrer de acordo com a historicidade que nós temos relatado. Este apóstolo, ele morre por volta dos anos 100 a 110. Por volta. Uns trazem um pouco antes, entre 98 e 105, 108. Mas a grande maioria tem por 100 e 110. Este que foi martirizado também, mas não morreu no martírio, como eu posso dizer assim, ele morreu de idade avançada, mas mesmo assim passou por martírio. Este que foi um dos principais líderes da igreja de Éfeso, este que ficou ali, e ele, como um grande apóstolo que era e o que mais viveu, muitas doutrinas ele passou para muitas pessoas, inclusive muitas heresias ele enfrentou também. Ele enfrentou como Paulo, como Pedro e como outros, a heresia dos judaizantes, aquele legalismo. Ele enfrentou também nos primeiros séculos, como ele mesmo diz, e ele escreve o seu evangelho, principalmente fundamentado na divindade de Cristo, contrapondo o gnosticismo, que a gente vai ver também nesta carta, um enfrentamento do gnosticismo, e ele provavelmente sempre enfrenta de maneira mais veemente, como os outros apóstolos sempre batiam no legalismo, ele vai para o lado do gnosticismo enfrentando também. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo nada mais é do que uma influência grega entrada no cristianismo. Então eles tinham que o corpo humano ele era exclusivamente mau e a alma era exclusivamente boa. Dito assim, tudo o que acontecia no corpo não influenciava na alma.
Este é o pensamento gnóstico, né? De uma maneira geral, eles acreditavam que tinham um conhecimento superior, eles tinham alcançado um conhecimento ao qual os cristãos primitivos, os primeiros, não tinham alcançado. Percebem, irmãos, esse gnosticismo era dentro do cristianismo. Eles se declaravam cristãos gnósticos, com um conhecimento a mais do que os outros. Por isso o nome gnósticos, o termo gno, né, significa conhecer, conhecer. Então eles tinham que o conhecimento deles era elevado, que o corpo não influenciava na alma. E esta carta, quando nós lemos de maneira inteira, né, nós vamos ver que no fim, né, da sua vida, João escreve essas cartas e escreve o livro de Apocalipse, né, provavelmente entre a data de 90 e 100, essas cartas e o livro de Apocalipse é escrito, né, provavelmente no fim da sua vida, ele está enfrentando uma das vertentes do gnosticismo, porque o gnosticismo cresceu dentro da igreja, e ele começou a ter vertentes, como o protestantismo hoje tem vertentes da teologia da prosperidade, de outras, que a gente sabe que são proto-evangelhos que não são a verdade. O gnosticismo também começou a crescer como heresia, e ele teve uma vertente chamada docetismo, e essa vertente chamada docetismo, rapidamente, irmão, para nós entendermos o contexto, ela queria dizer que Cristo, ele não veio em corpo. Ela dizia que Cristo, ele era uma aparência corpórea, mas era somente alma. Eles combatiam que Cristo morreu de maneira verdadeira, que Cristo viveu como homem de maneira verdadeira. Eles criam que Cristo era somente espírito, porque para eles somente o espírito é bom, o corpo é ruim. Então eles pregavam contra o evangelho primitivo. Então o João já começa as suas cartas combatendo isso. Então quando a gente lê as cartas de João, ele já diz o que era desde o princípio. Olha o versículo 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos, olha, apalparam. Ele está combatendo que Cristo não era somente um espírito. Pelo contrário, ele era um corpo, né? Então ele está combatendo prioritariamente essa heresia. Então quando nós lemos essa carta, nós temos que entender o contexto, né, da carta no geral. Contexto imediato do capítulo 1. Ele está apresentando Cristo, combatendo a heresia e combatendo a heresia que dava aval para a prática do pecado. Por quê? Se o corpo não influencia na alma, então você pode viver da maneira que você quiser, porque a sua alma só basta conhecer a Cristo, porque isso já te salva. Por isso o nome gnosticismo. Só conhecer, só o conhecimento salva, não a prática piedosa da lei como prática, como Cristo nos ensinou. Então ele já começa a combater isso. Então ele começa, né? Aquele que é desde o princípio, que ouvimos, que vimos, que as nossas mãos apalparam, porque a vida foi manifestada e nós vimos e fomos testemunha, e vos anunciamos a vida eterna, e esta estava com o Pai e foi manifestada a nós, né? Aí, de novo, versículo 3, o que vimos, ouvimos, vos declaramos, palavra que também, para também possais ter comunhão conosco, né, verdadeiramente, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, e estas coisas vos escrevemos para que vossa alegria seja completa. Então ele fala, está combatendo justamente essa heresia, né? Dito isso, vamos entrar no tema. E aí, como eu disse, ele está combatendo a prática deliberada de pecado. A prática deliberada de pecado. O que é a prática deliberada de pecado? Então eles acreditavam, eles acreditavam que poderiam viver de qualquer maneira. Então ele está combatendo justamente isso. Então os versículos posteriores, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, é justamente isso. Esse combate. E ele começa a trazer uma série de sugestões, né? Uma série de, como eu posso dizer, de aspectos, ou nega ou afirma. Perceba, versículo 6, olha o que ele diz. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está dizendo que aqueles que se diziam gnósticos e que viviam acreditando que só conhecer era o cristianismo, é mentira. Porque se nós não vivemos praticando o cristianismo de maneira prática no nosso corpo, a gente está mentindo.
Ele entra no versículo 7. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele está falando do pecado. Justamente o problema de todo o universo, né? De todo mundo. E aí o versículo 8 ele entra. Como eu disse, é o nosso texto base aqui. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então perceba, tudo que o gnosticismo, o docetismo estava pregando era mentira. Visto que conhecer a Cristo é viver como ele ensinou a viver. É praticar aquilo que ele ensinou a praticar. E aí João entra muito mais profundo. Ele diz que aquele que afirma, se dissermos que não tem pecado, é mentiroso. Perceba, ele entra na afirmação cabal de que todos pecaram. Lembre-se, irmãos, a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo e de maneira alguma ela vai se contradizer. Nós sabemos em Romanos que não há um justo sequer. Nós sabemos que nada em nós é passível de alcançar a salvação se não fosse Cristo Jesus. Porque somos tendenciosos ao pecado. O nosso coração tende ao mal, sempre. Aí nós entramos naquele dilema do pecado original, do ser humano ser pecador desde o ventre. Ele é pecador. A sua essência é má. E o que João está dizendo aqui não é que o cristão vive cometendo o pecado. O que João está dizendo aqui é que o cristão tem pecado. Tem pecado. Porque quando Cristo nos regenera, quando Cristo nos lava com o seu sangue regenerador, e ele nos purifica dos nossos pecados, ele nos perdoa, ele ainda não nos glorificou, ao ponto que nós estamos em corpo ainda. Ao ponto que esse corpo tende ao pecado. Ao ponto que esse corpo tem a capacidade pelo Espírito Santo de resistir ao mal, mas hora ou outra tropeça. Ao ponto que nós não somos santificados de maneira plena, perfeita ainda. O que João está dizendo? Que todos pecam. Diferentemente do que os docetistas diziam, do que os gnósticos diziam, que a prática do pecado não influenciava na alma. Ele está dizendo, dizer que não pecar é mentira. Dizer que o pecado não influencia é mentira. Agora, daí para você viver na prática do pecado é longo, é distante. Porque o cristão, a partir do momento que ele é regenerado, de que ele entende a sua vida, de onde está, como diz Romanos 8, agora, pois, nenhuma condenação é somente do penhor do pecado. Mas ainda em corpo, nós estamos sob o jugo, sob a influência. Por mais que o Espírito nos capacite a resistir, ainda estamos em corpo. É o que aquela luta que Paulo fala, do corpo com a carne, do corpo, do Espírito que sabe o que é bom, mas a carne que tende ao mal, é aquela luta. E o João está dizendo aqui justamente isso. Olha, perceba, eu sei que todos pecamos. Mas dizer que isso não influencia no conhecer a Cristo e em viver em comunhão com Cristo é mentira. Porque, como ele diz no versículo 6, se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós estamos mentindo. Uma coisa é dizer que peca, que é pecador. Outra coisa é dizer que anda pecando, que vive na prática do pecado. E o docetismo vive assim. Já que o corpo é mau e a alma é boa e nada influencia do corpo na alma, então podemos viver pecando. Visto que todos têm pecado e todos estão sob a influência do pecado, a alma não vai ser influenciada por essa prática. E João está combatendo. Olha, dizer que não peca é uma coisa. Dizer que tem pecado é uma coisa. Agora, dizer que vive em pecado é outra. Então, todos nós temos pecado. Todos nós pecamos. Mas, quando nós estamos em Cristo, ele diz no versículo 7, nós andamos na luz.
Mas, se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba, a vida prática cristã é fugir da aparência do mal. É não viver na prática do pecado. É abster-se do pecado. Por mais que hora ou outra, tropeçamos. Por mais que hora ou outra, caímos em tentação. Mas isso não é o normal da vida do cristão. Como esses gnósticos pregavam. Viviam deliberadamente. A primeira coisa que ele afirma é que Deus é luz, né? Deus é luz. E quando ele diz Deus é luz, ele está falando que ele traz à tona toda a impureza, todas as trevas, todo o pecado. Ele não compactua com o mal. Por mais que o ser humano peca, a função do cristão é não pecar. E é isto que o Espírito Santo nos capacita. É isso que ele diz no versículo 7. Se andamos na luz como ele está na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que ele está dizendo? Quando nós estamos na prática da justiça, sabemos, irmãos, que isso não é capacidade. É o Espírito que nos capacita. E por isso o sangue de Cristo valeu em nós. Porque somente pratica a justiça aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Ora, o que ele está dizendo então? Que os gnósticos, que os docetistas não tinham sido purificados. Não tinham conhecimento de Cristo. Porque viviam na prática das trevas. Não viviam na prática da luz. Porque quando o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, nós vivemos na luz como ele está na luz. Isso não implica dizer que eu e você não pecamos. Porque se eu disser e você disser que porque Cristo nos purificou, nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Porque perfeito somente Cristo, somente Deus, somente o Espírito Santo. Antes da glorificação. Vai ter um momento, vai chegar a hora, como a nossa irmã acabou de cantar aqui, que nós entraremos nos portões celestiais, que nós cantaremos Santo, Santo, que nós estaremos com os santos, que nós louvaremos com os anjos, que nós seremos glorificados e nós não pecaremos mais, porque o corpo não vai nos influenciar mais ao pecado. Mas isso é no tempo dele. Ainda pecamos, mas não podemos viver na prática do pecado. Ainda temos a tendência do mal, mas não podemos viver escravos da influência do mal. É o que João está dizendo. Vocês docetistas, vocês gnósticos, que dizem que conheceram, que têm um conhecimento além, estão errados. Porque se o corpo é a expressão de Cristo, porque Cristo veio em corpo, diferente do que vocês pregam, e ele foi piedoso, ele foi santo, nós temos que ser santos. Porque se nós andamos na luz como ele andou, e como ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. E ele, quando ele está tratando nós, né, interessante que quem escreve é João, mas ele sempre traz no plural, ele está falando de todos os apóstolos. É uma pregação conjunta, a fundamentação disso é de Cristo e os apóstolos. Então quando ele fala, nós falamos, nós pregamos, é toda a igreja, é toda a cristandade, é todos os santos em Cristo Jesus. Então ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Primeiro, vocês docetistas estão acreditando que a sua alma está limpa, porque somente a alma é pura, o corpo não é. Isso é mentira. Se você acha que você não tem pecado, porque o conhecimento que vocês têm além do nosso é mentira. Porque todos pecam. A diferença é de que nós confessamos os nossos pecados. Olha o que ele diz. Mas se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O que ele está dizendo aqui? A diferença de vocês para a gente é que a gente sabe quem somos. Sabemos que não somos nada. Que nada que nós possamos fazer tem um caráter santo. Mas nós reconhecemos isso e reconhecemos que precisamos de um Salvador. Logo, eu reconheço que peco, reconheço que estou errado, reconheço que tenho que ser salvo. E esse reconhecimento vem de Cristo, é o que ele diz. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba, Cristo é fiel e justo para nos purificar. Cristo é fiel e justo para nos perdoar, mas o perdão
ele precisa de reconhecimento de pecado. Ora, para reconhecer os pecados, somente através do Espírito Santo. É o que João está dizendo. Vocês estão falando isso, mas nunca conheceram, nunca viveram, nunca foram regenerados. Por quê? Porque se vocês fossem, vocês entenderiam que todo o pecado que você comete é influência do seu próprio coração ruim, pecaminoso. Mas nós temos que viver longe disso, reconhecer que Cristo é justo, que Cristo é o único justo. O seu sangue é o único que pode nos regenerar. Ao passo de que eu, reconhecendo que sou pecador, reconhecendo que sou falho, reconhecendo que sou transgressor, reconheço que preciso de um Salvador. E esse Salvador é justo. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí ele termina com o versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mais uma vez ele vai para o caráter negativo. Perceba, vocês dizem que conhecem, vocês dizem que vivem para Cristo, mas não são capazes de reconhecer o seu pecado. Vivem na promiscuidade. E aqui, irmãos, nós podemos parar e analisar de acordo com o nosso contexto. Ora, muitos vivem na prática da iniquidade, da imoralidade. Isso dentro e fora do contexto religioso. E não reconhece. Não reconhece os seus pecados e não reconhecem um Salvador. Da mesma forma vivem esses homens, na prática do pecado, não reconhecendo, não sendo capaz de reconhecer um Salvador. Lembre-se, irmãos, isso somente é possível através do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ele está somente mostrando e trazendo à tona o caráter de quem serve e de quem não serve, de quem é salvo e de quem não é salvo. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós pecamos porque somos pecadores de essência. É o que ele está dizendo. Porém, a partir do momento que reconhecemos um Salvador, nós mudamos de essência de pecador para essência de justo. Ao passo que ainda pecamos porque estamos em corpo. Mas aquele que é fiel e justo nos purifica. Porque reconhecemos. Porque não vivemos na prática. Mas quando eu deixo de reconhecer o meu pecado, quando eu vivo na iniquidade, quando eu vivo na imoralidade, quando eu vivo na promiscuidade, quando eu vivo na iniquidade, eu não reconheço o Salvador, porque eu não reconheço o meu pecado. E não reconhecendo o pecado, não tem como eu ser justificado. Se eu não reconheço que eu estou errado, que eu sou falho, que eu sou pecador e que eu careço de um Salvador, como serei salvo? E é o que ele está trazendo aqui. Então, quando você diz que não peca, você faz de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Por que ele está dizendo isso? Porque a palavra nos testifica que somente há um justo. Somente há um santo. E este é Deus. E esse é Cristo. E se eu não reconheço o meu pecado, eu minto. Porque eu estou me colocando nem equiparar com Deus. Estou me equiparando na santidade. Estou numa espécie de dualismo. Ao passo de que não reconheço que estou errado e acho que estou equiparando com a santidade de Deus. Ele está dizendo, você torna Deus um mentiroso. Porque Ele diz que é santo. Ele diz que é o único santo e o único perfeito e o único justo. E nós somos pecadores. Se você não reconhece o erro, você está mentindo. Está fazendo Deus mentiroso. E a sua palavra não está nele. Então, eu chamo a você a se lembrar, irmão, sempre disso. Nós vivemos em um corpo, mas isso não é desculpa. Nós estamos nesse mundo, mas isso não é desculpa. Porque hoje somos uma nova criatura. Como diz o texto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se eu e você alegam estar em Cristo Jesus, eu tenho que viver, e você também, de maneira que reflita a imagem desse Jesus. Na vida e em espírito. No corpo e em espírito. Na prática e em espírito. Porque se eu não reconheço as minhas falhas, não reconheço um Salvador e não vivo nisso, eu torno Deus mentiroso.
porque eu estou me equiparando a Ele. E nunca conheci na realidade. E a palavra dele não está em nós. Então perceba, o mundo não é desculpa. O corpo pecaminoso não é desculpa. A minha e a sua função é rejeitar o mal, fugir da aparência do mal, visto que o Espírito nos capacita. E se eu e você não está fazendo isso, cuidado. É hora de parar, analisar, porque unicamente é possível aqueles que são capacitados pelo Espírito. E se eu e você estamos vivendo em pecado, não estamos na luz como Ele está. E se eu e você estamos vivendo em pecado, não estamos vivendo na verdade de Cristo. Estamos nos comparando a estes homens, a esses docetistas, a esses gnósticos, com o mundo. Nós somos pecadores em essência. Mas o cristão, ele não é pecador em prática. Temos que lembrar isso. Hoje temos a capacidade de livrar-nos do mal, de fugir da aparência do mal. E essa é a minha e a sua função. Amém? Como eu disse, hoje o tema vai tratar da fonte do pecado no homem, né? A origem. E a gente não entrou nesse tema de maneira específica, mas o pecado é isso. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas não podemos pecar. Não temos, né, esse privilégio de viver na iniquidade. Porque se você tem isso como privilégio, você nunca conheceu a Cristo. O nosso privilégio é ter a capacidade de resistir ao mal. Amém? Glória a Deus. Gostaria então de convidar o grupo de louvor, né, para estar louvando. E logo após, pedir ao pastor Marconel para estar orando pelo pastor Júnior essa noite. Amém, irmãos, graça e paz.
Amém, graça e paz a todos. Vamos orar pelo preletor dessa noite. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, para nós orarmos. Feche seus olhos. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, obrigado por mais essa oportunidade de ouvir a Tua mensagem. Que a pregação aqui feita esta noite, meu Pai, possa chegar à nossa mente, ao nosso coração. Que não fique somente no nosso intelecto, mas principalmente no nosso coração, para vir a dar frutos, transformar o nosso caráter, transformar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de enxergar o mundo, o pecado e tudo aquilo que nos cerca. Abra os nossos olhos com o Teu Espírito Santo e nos guie, meu Pai, com o Teu entendimento. Peço que, através do pastor Júnior, o Espírito Santo possa estar falando conosco esta noite, para nos fazer com que andemos no Teu caminho de forma correta, de forma a agradar o Teu santo nome, a louvar de forma verdadeira o Teu santo nome, o nosso Deus e o nosso Pai e o nosso Espírito Santo. Nós te pedimos, meu Pai, com o Teu poder, que o Senhor possa purificar o nosso coração, possa nos mostrar o verdadeiro caráter do pecado e que essa mensagem possa nos produzir, meu Pai, arrependimento, abandono de pecado e principalmente mudança de vida. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Primeiramente, eu quero pedir desculpa aos irmãos pelo atraso. Teve um imprevisto e eu acabei atrasando alguns minutos. Mas glória a Deus por tudo. Eu peço desculpa aos irmãos que eu estou meio rouco. Pode ser que a voz falhe. Mas vamos atrás da mensagem do Senhor. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós temos trago desde o versículo 1, hoje nós vamos ler do versículo 21 até o 23. E nós temos aprendido aqui que Paulo, ele fundou igrejas em vários lugares no Império Antigo Romano. E ele tinha muita vontade de conhecer a igreja lá de Roma. Embora ele não tenha fundado a igreja, mas ele anseiava por conhecer a igreja, uma vez que ele tinha ouvido falar muito bem dessa igreja, da fé daqueles irmãos lá em Roma. E ele, por várias vezes, ele tentou viajar até essa igreja para conhecer os irmãos, para aprender mais, para trocar experiências espirituais, e foi impedido por Deus. Ele vem relatando isso aí no decorrer da mensagem. E nós ouvimos também de que na cidade de Roma as pessoas já conheciam Paulo por falar, mas eles ouviram falar de um outro Paulo, aquele Paulo que era perseguidor, aquele Paulo que perseguia os cristãos, que era fariseu, zeloso da lei. Eles ouviram falar deste Paulo. E a mensagem que chegou à igreja de Roma sobre Paulo é que Paulo não somente perseguia a igreja, mas que mais adiante ele abandonou a sua fé. Ele passou a não honrar mais os seus costumes. Ele abandonou a religião. Então o Paulo era muito mal visto por seus contemporâneos. E aí Paulo escreve essa carta para mostrar que não é bem assim. Ele não abandonou. Ele não abandonou a lei, ele não abandonou a lei de Moisés. Na verdade, ela foi revelada a ele por Cristo Jesus, que ela mostrava quem era o Filho de Deus. Então o Senhor teve um encontro com Paulo indo para Damasco e abriu o entendimento. Ele passou a entender o que de fato a lei estava falando. Ela apontava para o Messias, o qual tinha chegado, e abriu o coração de Paulo. Então Paulo pega tudo que o Senhor ensinou para ele e bota nessa carta para que essas pessoas de Roma entendessem que ele não estava fugindo, nem tampouco distorcendo a palavra.
Pelo contrário, ele vai mostrar que a lei, embora seja boa, não tem capacidade de salvar. E esse é o problema, que o judeu guardava a lei achando que com isso estava salvo, estava seguro em si. E Paulo vem trazer para eles que está todo mundo perdido. E não há salvação através de mérito de ninguém. Nem na circuncisão, nem na guarda de sábado, de festas, de dias especiais. É isso que Paulo vem trazer. Só há salvação no Filho de Deus. Então Paulo é muito confrontado, porque esse costume, ele é muito antigo, era muito forte naqueles dias. Apesar de que o povo judeu esperava o Messias. Esperava, mas não cria que o Messias era aquele homem, filho de José, pobre, carpinteiro, de uma aparência duvidosa. Os judeus não queriam isso, os judeus queriam o rei que a Bíblia estava falando, cheio de glória e resplendor, queriam livrar ele das trevas, das garras de Roma. Então Paulo sofria por isso, porque o reino de Deus, e Paulo tinha entendido muito bem, que não era algo visível. Era algo no mundo espiritual. Assim como eu e como você, irmão, antes de nós tivermos a verdadeira conversão no coração, nós criamos no reino visível. Nós criamos na manifestação do Espírito, do espiritual visível. E nós queríamos ver para crer. E é esse entendimento que Paulo tenta trazer para a igreja de Roma. Vocês não precisam ver milagres nem grandes sinais para entender que esse é o Messias. Mas, apesar disso, o Senhor Jesus fazia milagres, fazia grandes sinais, porque isso era a evidência de quem era o próprio Deus. Era inevitável. Então, e Paulo vem trazendo toda essa retórica. E Paulo vem no intuito de conhecer essa cidade de Roma, que ele estimava conhecer, e tinha também o intuito de ali fazer uma sede para que ele chegasse até a Espanha, a Europa. Então esse é o intuito de Paulo. E aqui nós temos visto que Paulo tem mostrado, aqui no capítulos anteriores, que as pessoas se envergonhavam desse Jesus. Se envergonhavam desse Jesus porque era um absurdo os judeus esperar um Messias e via aquele homem se dizendo ser Deus, carpinteiro, pobre, negado por seus discípulos, morto na cruz. Quando a gente fala morto de cruz, é uma morte vergonhosa. Então, era uma vergonha falar de Jesus, assim como nossos dias para muitas pessoas também é vergonhoso. Então Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque aquilo lá ele entendeu que era a salvação, que era o meio pelo qual o Senhor Deus trouxe para salvar o homem. Esse homem, Jesus, era o nosso substituto, então não tem como se envergonhar. É isso que Paulo traz. Essa é a justiça que Deus imputou no coração do homem. E no verso 18, que nós já vimos, vai falar da ira de Deus que cai sobre os homens, sobre todos. Ela se revela no céu. E essa ira de Deus não é a ira que nós entendemos quando a gente se ira com o irmão, com alguém. A gente se ira, a gente quer se vingar, a gente não quer mais conversar com a pessoa, a gente quer fazer o mal. Mas essa é a ira que nós entendemos. Mas a ira de Deus, aqui fala, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Ela é revelada do céu. O céu aqui simboliza a santidade de Deus. A sua própria essência, a sua própria santidade se torna inimiga do pecado naturalmente, porque Deus é totalmente santo. E é contra toda a impiedade, contra toda a religião que o homem passa a crer fora de Deus, e contra o mal que ele causa ao seu próximo. Então Deus se ira dessas coisas, porque Deus, para que nenhum homem encontrasse desculpa alguma, ele se revelou ao homem de várias maneiras. Por exemplo, todos nós sabemos que a natureza, que o mundo não se fez só. Embora alguns homens se dizem estudiosos, tentam passar essa credibilidade de que houve uma explosão, ou que o homem nasceu de um verme, do micróbio. Gente, isso é um absurdo.
Nós temos cientistas que creem em Deus e falam, é impossível que haja tanta coisa se não for criado, porque é muita perfeição. Então, os homens, eles são indesculpáveis. Se você pegar uma semente de qualquer planta, ela foi programada pelo seu Criador para dar segundo a sua espécie. Assim como os animais, assim como o mundo em que a gente mora, todos os gases atmosféricos, eles existem na sua medida correta, para que haja vida no planeta. Então, se fez esse estudo, entendeu-se que não tem como isso acontecer sozinho, através de uma explosão. É tudo calculado meticulosamente. E além do que, o Senhor Deus deixou imputado no coração de cada homem que Deus existe. Então, não tem como ninguém falar que Deus não existe. Porque todo mundo sabe no seu íntimo que existe um ser criador. Todo mundo sabe que existe algo superior. Os homens são indesculpáveis. A pessoa, quando faz um mal para outra, no seu íntimo, ela sabe disso. Ela pode ter um coração duro, pode ter orgulho, mas ela sabe. Ela sabe que está fazendo errado. Assim como você pode pegar homens, por exemplo, índio, que nunca teve contato com humanos, que ele sabe o que é certo e errado, mesmo sem conhecer a Bíblia do Senhor, porque o Senhor já colocou no seu gene, no seu DNA. E naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar para julgar toda a terra, ninguém vai falar, eu não sabia que isso era certo, eu não sabia que isso era errado. Ninguém tem desculpa. Então, é isso que Paulo vem trazer, do verso 18 ao 20. E hoje nós vamos ler do 21 ao 23. E do 21 ao 22 continua falando a respeito disso. O 21 diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e em seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nós vamos ler até aqui, irmãos. Observe que no verso 21, ele começa assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, as pessoas sabem que existe um Senhor, Criador de todas as coisas, mas elas se negam. Elas negam a dar glória a quem é merecedor da glória. E elas elas são mal agradecidas pelo ar que respira, pelo fôlego de vida, pela chuva que cai do céu, pelo pão de cada dia. É isso que Paulo está falando. Então, essas pessoas, elas se tornaram vãs em suas imaginações, e o seu coração insensato, o seu coração parece que perdeu o juízo, ficou fora de si, fora da realidade. E o seu coração, ele perdeu a luz, ele não consegue enxergar o que é certo e errado. E esse aqui é o homem sem Deus. Porque todos nós somos assim. A Bíblia fala que todos estão perdidos, todos estão pecados. O que vai abrir o meu e o seu coração, meu irmão, é o próprio Deus. Lá em Mateus 11, eu acho que 11:25, deixa eu pegar aqui, se não quiser acompanhar, lá em Mateus 11:25 vai dizer o seguinte, Mateus 11:25, diz assim, naquele momento Jesus respondeu e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios prudentes, e revelastes às criancinhas. Então aqueles homens que se acham inteligentes demais, autossuficientes,
grandes demais para se curvarem diante de Deus. Essa verdade foi oculta aos seus olhos. O homem sem Deus, ele acha que a sua capacidade de compreensão é suficiente. Então Deus entregou a eles as suas próprias concupiscências. Então eles se tornaram cegos, loucos, professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança de homens corruptíveis e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Então o homem, ele negando-se a glorificar a Deus, ele começou a querer substituir Deus, criando seus deuses, feitos como imagens, como animais, répteis, aves. E daí você vê religiões no mundo inteiro onde se adora tudo, menos Deus. Você vê que tem países que o pessoal adora vaca. No Egito Antigo, tinha deuses com cabeça de cavalo, de cachorro, outro de gato, de sapo. É tudo quanto é coisa, irmãos, mas não o próprio Deus. E na época de Moisés, o Senhor confrontou o faraó para mostrar que só existe um Deus. Então, em nossos dias não é diferente. As pessoas que elas tentam resistir à palavra de Deus, não querendo seguir a verdade, não querendo ter uma mudança de estilo de vida, isso é negar a Deus, elas começam a construir seus próprios deuses. Porque para você reconhecer a Deus, você tem que andar conforme os seus ensinamentos. Mas o homem não quer. O homem não quer ser domesticado, ele quer ser livre aos seus próprios olhos. Eles se acham sábios demais. Os homens se acham que são espertos demais. E não precisam de Deus. Porque quando você se submete a Deus, a pessoa vai ter que mudar o estilo de vida. Não vai mais poder ter uma vida depravada, viver na sensualidade. Aquelas pessoas que têm o estilo de vida, que praticam coisas que confrontam a verdade de Deus, elas não querem Deus. Elas se acham sábias, elas se acham autossuficientes, elas acham que aceita Deus quando quiser, quando puder. Eu vou viver hoje, depois eu vejo. Não é assim. E nós sabemos que Deus é que chama cada um. E Deus capacita cada pessoa para estar servindo Ele. Então a ira de Deus cai sobre essas pessoas. E essas pessoas passam a ter essa vida desregrada pela ausência de Deus. E a ausência de Deus na vida do homem vai causar todo esse dano, onde nasce o pecado. A origem do pecado no coração do homem, que é o tema dessa mensagem de hoje, está justamente na falta de Deus no coração do homem. Aí ele vai viver de uma maneira sem rédeas, sem direção. E mais adiante Paulo vai falar que ele se entrega a todo tipo de imundície. Os homens, as mulheres, elas se perdem até a sua relação natural. O homem se afunda no lamaçal de espinha, morrendo e achando que está sendo feliz e está vivendo livre. Então a preocupação de Paulo é mostrar para essas pessoas que se achavam salvas, que está todo mundo perdido sem Deus. E que Jesus, Ele é o caminho. Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Aquele Jesus que Paulo falava, vocês se envergonham, mas eu não me envergonho. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, quando a gente não tem uma intimidade com Jesus, a gente pensa assim mesmo, irmão. Não é porque Paulo está falando aqui há mais de 2000 anos atrás, que não se aplica a nós, não. Se aplica sim aos nossos dias.
Quando a gente passa a crer em Jesus, e esse crer não vem de nós, essa fé é imputada pelo próprio Deus, a gente automaticamente, sem a percepção, passa a mudar a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de conversar. As coisas que para nós tinham valor deixam de ter. As coisas que não tinham valor passam a ter. Por exemplo, tirar um domingo para vir ouvir a palavra do Senhor. Tirar um minutinho de oração. Pegar um período do tempo para você fazer uma reflexão na palavra. Desapegar das coisas. Pequenas mentiras que a gente contava sem motivo algum, a gente vai desapegando dessas coisas. Aquele ou aquela que era casado, ter relações fora do casamento. Aqueles benefícios no trabalho, na empresa que você tinha, você vai deixando isso de lado. Você vai olhar para o homem na rua ou para a mulher na rua desejando com pensamentos impuros. Isso não é de nós não, isso é o próprio Espírito que vai lavando a sua casa. Isso é o próprio Deus cuidando da sua casa, do seu templo. Isso porque nós somos moradas de Deus, é por isso que Deus faz isso. Porque se Deus não morasse no meio do seu coração, a gente estava pior do que essas pessoas que Paulo está falando aqui. E quando eu falo isso, irmão, isso não é mérito. É triste. Porque quando a gente olha para trás e vê pessoas da nossa convivência que continuam do mesmo jeito. Você fala de Deus, você prega a palavra, você mostra a palavra, parece que bate numa parede de volta. E qual de nós nunca se entristeceu quando ia falar de Deus para uma pessoa e a pessoa não mudava? Mas hoje a gente sabe que é somente o Espírito que faz isso. Quantas vezes o Espírito Santo tentou falar no meu e no seu coração e nós demos as costas. E nós não mudamos o jeito de viver. Nós pecamos contra o próprio Deus. Mesmo sendo selado pelo Espírito Santo, quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Com o nosso estilo de vida sujo, mentiroso, enganando a nós mesmos, com aparência de bem, de boa. Mas lá no nosso íntimo a gente sabe que a gente vivia errando. Mas a palavra ela vem nos limpando, ela vem nos purificando e vem nos fazendo reconhecer que não somos nada. E nós merecemos desse favor imerecido de Deus para que a gente possa continuar nessa caminhada que não é fácil, irmão. Não é fácil você ser cristão, não é fácil. Quando eu me converti em 2006, eu achei que já estava tudo resolvido. Mas eu passei mais de 10 anos sem estar convertido. Até hoje estou tentando me converter, todos os dias. É um processo onde a gente abaixa a cabeça para que o Senhor levante a cabeça dele. É o que o Paulo diz, né? As pessoas têm que ver a face dele em nós. Nós precisamos nos diminuir a cada dia. Isso aí sim é papel nosso, não do próprio Deus. Todas as vezes que a gente achar que tem razão, ou seja, numa briga, numa discussão, num negócio qualquer, a gente não tem razão, irmão. Nós estávamos todos condenados. Estava tudo no mesmo cesto. E o Senhor escolheu uns para si. E esse que Ele escolheu, Ele está capacitando. Está capacitando para a glória dEle. Para que nós sejamos testemunhas dessa mudança. Para que as pessoas olhem para mim e para você e falem, ali vai um cristão. Não porque eu falei, ou porque me viu na igreja. Porque ele reconhece a transformação no coração daquela pessoa. É isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio trazer uma mudança. Ele veio lançar uma raça nova, um povo eleito, o Santo Israel de Deus, a igreja do Senhor.
onde todo homem, toda mulher tem que passar pelo crivo do Espírito Santo, tem que ser queimado no fogo para tirar as impurezas. Nós temos pregado sobre isso, que aos olhos do Senhor nós somos preciosos. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor, desde que sejamos dele. Porque o homem só tem valor se ele for morada de Deus. Então Paulo vem discorrendo aqui, que o homem não tem desculpa. Como é que eu posso falar que não existe um Deus? Eu mesmo aqui já presenciei milagre na vida do irmão. Coisas que a medicina não consegue provar. A medicina se cala. Quantos e quantos anos nós temos ouvido falar que a ciência quer provar que Deus não existe? Quantos homens inteligentíssimos não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz e nega a Deus até hoje? Isso prova para mim e para você que a inteligência humana não é nada. Aí Deus pega um pobrezinho da roça que não sabe nem falar e lê uma Bíblia todinha, sem nunca ter aprendido a ler, e toca o coração de todo mundo. É isso que Paulo falou. É isso que Mateus fala lá em 11:25. O Senhor Jesus agradeceu ao Pai por ter escolhido os pequenos, não os poderosos, entre aspas, que se acham poderosos na terra, para levar a mensagem dele. Porque Deus, sendo todo poderoso, sendo eterno, ele se humilhou a si mesmo como homem para nos alcançar. Será que eu não posso fazer o mesmo para alcançar o meu irmão? Aqui, no verso, eu vou voltar aqui, no 18, porque a ira de Deus é revelada no céu, na santidade de Deus, contra toda impiedade, toda religião errada, toda adoração errada, tudo que é contra Deus, e injustiça dos homens, ou seja, do mal que o homem tenta fazer contra o seu próximo, tentando escravizar, tentando enganar, tentando roubar. Isso detém a verdade em injustiça. Esse detém aqui é afogar. Eles sabem que é verdade, mas eles botam assim, com a cabeça dentro d'água e tentam afogar, para matar a verdade. É isso que está falando aqui no original. Eles sabem que é verdade, sabem que existe Deus, sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles tentam afogar essa verdade para que ela não venha à tona. Mas Gamaliel falou naquela época: se essa doutrina for de Deus, ninguém segura. Isso já tem passado quantos anos, meu irmão, desde que Jesus veio ao mundo? Em nossos dias, quantas falsas religiões existem em todo o mundo? Mas o Evangelho prevalece vivo até hoje. Os remanescentes do Senhor estão de pé. Seja nessa igrejinha aqui, de pequenos membros, seja na África do Sul, seja numa cidadezinha de interior. Eu tenho certeza, meu irmão, do que eu estava falando para você. Lá tem 2 ou 3 irmãozinhos adorando o Senhor em espírito e em verdade. Não porque a cidade inteira esteja negando a Deus, é porque o Senhor escolheu as suas ovelhas, e Ele capacita. E aquele que tem o coração em Deus, ele vai buscar Deus, não importa onde esteja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na alegria, seja na dor, assim como Paulo tem discorrido. Eu aprendi a buscar o Senhor em todas as circunstâncias. Aquele que reconhece Deus. Vocês lembram que Jesus falou? Ninguém conhece ao Pai, senão o Filho, e o Filho o Pai. Então nós somos reconhecidos por Deus, porque o Espírito de Deus está em nós. Esse é o selo. E não há mérito algum em mim nem em você. O que Paulo está falando é que esses homens não reconhecem a Deus
o coração deles estão fechados. Eles se acham autossuficientes, mas querem um Deus para eles. Começa a construir deuses. Começa a adorar qualquer coisa fora da palavra de Deus. E o próprio Jesus falou que o mundo todo passa, mas a minha palavra não passa. Nós temos que adorar é o Deus da Bíblia. Aquele Deus que enviou o seu Filho para morrer em resgate de muitos. E Paulo vem batendo no decorrer desse capítulo 1 aqui. Nós vamos chegar mais adiante. Mas eu vou ler só um trechinho dos irmãos. Olha aqui no 24 que diz: portanto, Deus também os entregou às imundícies, por meio da luxúria dos seus próprios corações, para desonrar os seus próprios corpos entre si. Então, aquele homem que se nega a Deus, que não quer aceitar Deus, ele foi entregue às suas próprias vontades. E isso aqui é consequência da vontade do homem, sem Deus. Então, irmão, não se assuste quando aparecer. Eu não tenho nada contra nenhuma religião. O irmão falando que adora lá, ou está ali, ou está acolá. Não estresse. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Não é pela minha força ou pelo meu conhecimento que vai converter o coração dele. É o próprio Espírito. O Senhor já escolheu seus filhos antes da fundação do mundo. A única coisa que nós temos que fazer, irmão, é viver em obediência à sua palavra. Sermos testemunho vivo para a glória dele. Nós somos comprados por alto preço. E quando fala comprados, nós não pertencemos mais a nós mesmos, é igual Paulo. Paulo, ele declarou aqui no início da carta que ele era servo de Jesus, ou seja, ele não tinha mais direito a nada. Ele não pertencia mais a ele. Então tudo o que ele fazia era para a glória de Deus, e era motivado por Deus, movido por Deus, e ainda diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, irmãos, Paulo trouxe aqui essa mensagem em que ele aponta onde nasce o pecado no coração do homem. É na ausência de Deus. São aquelas pessoas que não têm Deus, que não têm o Espírito Santo e se acham sábios, se acham muito inteligentes e vão criar coisas. Aí você vê filosofias vãs. É tanta filosofia, é tanto filósofo nesse mundo, cada um querendo ser mais Deus do que o outro. E aí a humanidade vai se afundando de mal a pior. De mal a pior. Tem cientistas, pessoas tão inteligentes, que de vez em quando você ouve falar assim: já fulano de tal provou que Deus não existe. Fulano de tal disse que a terra foi formada com explosão. Deixa falar, deixa pensar. Deixa. O mesmo Deus que faz cair chuva para mim e para você, cai para todos. A ira de Deus se levantou e vai se levantar, e se levanta permanentemente contra essas coisas. Não é no intuito de destruí-la não, porque é a santidade de Deus que confronta essas mentiras. Essas pessoas nunca vão ser agradecidas a Deus. Elas nunca vão agradecer a Deus. Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas eu não encontrei o termo certo. Mas não me entenda mal. Elas foram programadas para não aceitar Deus. Tendo em vista que eles tomou uns para si e outros largou as suas próprias rédeas.
Então eles foram programados para não aceitar Deus. Porque aquele que não tem Deus, vai ficar sem Deus. Mas nós temos que tomar um cuidado. Porque nós vivíamos no mundo também. E nós não sabemos quem vai ser convertido pelo Senhor amanhã ou depois. O nosso papel é pregar a palavra. É viver a palavra. Porque a palavra de Deus é como se fosse uma chave que virasse o coração e a mente dessas pessoas para entender que existe um Deus Salvador. Eu quero encerrar aqui, irmãos. Essa mensagem é muito curta. Eu quero adiantar aqui, os irmãos não precisam abrir, eu vou abrir aqui em Romanos 8. E diz assim, 8:9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. É sobre isso que eu estou falando. Tem o Espírito de Deus? É de Deus. Não tem? Não é. Acabou. E não adianta ficar pregando, pedindo para o irmão levantar a mão para vir aqui na frente e aceitar Deus, não. Que ninguém aceita Deus. Ah, quem quer aceitar Deus aí? Levanta a mão. Não. Não tem isso. Se tem o Espírito de Deus, é de Deus. Se não tem, não tem. E se não tem o Espírito de Deus, vai viver dessa forma. Vai viver se afundando, se chafurdando na lama. E a pessoa, a palavra diz que aquele que tem Deus, ela vai o tempo todo buscar a Deus e vai se santificando e vai se limpando. O outro que não tem, vai se afundando, vai se afundando. O problema é que tem aqueles lobos que se vestem de ovelhas que estão dentro das igrejas. É por isso que Paulo fala que nós temos que julgar pelos frutos, não pela aparência. Jesus olhou para a figueira e falou assim, ela deveria ter fruto, porque é uma figueira. Isso é para nós. Não vamos olhar a aparência, mas o fruto. E não cabe a nós estar julgando a pessoa, mas o fruto sim, irmãos, nós temos que observar as pessoas. Amém, irmãos? É uma mensagem bem simples, só para mostrar para a igreja do Senhor a origem do pecado do homem, veio do próprio homem, pela ausência de Deus. O homem desprovido de Deus, ele automaticamente passa a negar a Deus e passa a viver do seu modo, vivendo uma vida, como o pastor costuma dizer, é um carro sem freio, né? Um carro desgovernado, é ladeira abaixo. Que nós possamos vigiar no Senhor todos os dias. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e o pessoal do louvor está com a oportunidade. Amém, irmãos? Graça e paz. Vamos louvar o Senhor, né, com um hino. Tentar mostrar aquilo que não sou. Se tu conheces todo o meu pensar,
e esquadrinhas o meu coração. Em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Vem me tocar. Não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas Cristo vive em mim. Agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, para os nossos dias. Deus é maravilhoso. Falamos aqui hoje sobre a origem do pecado. Se o pastor Júnior me permite, algo esplendoroso aqui a respeito dessa palavra, é o contraste justamente quando Paulo fala sobre o evangelho e sobre o não evangelho,
quando ele diz no versículo 16 que não se envergonha do Evangelho de Cristo, né? Que é este o poder para o conhecimento da verdade, uma vida diferente. Não tem como viver diferente sem Cristo, é o que ele traz, né? Quando ele diz que, porque no Evangelho de Cristo, versículo 17, a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Né? Aqui ele já aborda o Velho Testamento, né? Quando ele vai lá em Hebreus, o autor dos Hebreus diz que Abraão foi justo, né? Teve fé, e aquilo foi computado como justiça, né? Foi imputado a ele como justiça. E aqui ele traz que este evangelho é o que capacita a viver de fé em fé, ao qual nos diferencia de um mundo que não tem fé, de um mundo que vive na imoralidade, na promiscuidade, nas concupiscências da carne. E ele vai trazer que a justiça se revela no evangelho e a ira se revela naqueles que detêm este evangelho em prol da injustiça. Aí ele narra a discrepância entre quem vive na justiça pela fé e quem vive na injustiça, de não reconhecer Cristo, de não viver no Evangelho, de não viver na verdade, né? E ele traz esses versículos maravilhosos que o pastor trouxe aqui, né? Essa discrepância, essa origem, né? Mostrando que todos temos pecado, todos pecam, todos, o coração tende ao mal, o coração vai para o mal. Lembre-se, Abraão pecou, Abraão se desviou da comunhão perfeita com Deus. E a partir daquele momento, nenhum tende a Deus, a não ser aquele que reconhece Cristo, aquele que vive de fé em fé, aquele que é regenerado, com lavar regenerador pelo sangue. A partir desse momento, aqueles que são lavados têm a capacidade de resistir esses pecados, ao passo de que quem não reconhece, como ele diz, revela-se a ira. Deus solta as suas próprias concupiscências, como o pastor trouxe aqui. O pecado está no nosso coração. A diferença é, justamente como o pastor trouxe, é Deus, é a revelação de Jesus Cristo, né? É aqueles que vivem pelo lavar regenerador, que são capacitados pelo Espírito Santo dia após dia. Deus é maravilhoso, pregação maravilhosa aos nossos dias, e que isso fique, né, implantado em nossos corações, sendo grato dia após dia por esse lavar regenerador, por esse conhecimento do Evangelho, por Cristo se revelar a nós, né, pelo seu Espírito Santo, né, nos mostrando a verdade, nos mostrando como nos portar, como viver, como desvincular deste pecado ao qual nosso coração tende dia após dia. Né, como o pastor disse aqui, não sou eu e nem você, é o Espírito Santo quem nos capacita, e glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a nós todos, né? Que Deus nos capacite dia após dia a nos livrar do mal, a desvencilhar desse mal, a fugir da aparência do mal, pelo poder desse Espírito, né? Como ele falou aqui no final, né? Todos são um carro desgovernado, a diferença é quem está no controle. Se você reconheceu o seu pecado, e a partir daquele momento Jesus Cristo sentou, assumiu o volante, o Espírito Santo está nos guiando e nos levando rumo, né, a essa glorificação ao qual nós anseiamos, né? Ao qual, como diz o primeiro hino aqui, nós queremos entrar nos portões celestiais, louvar com os santos, com os anjos, e declarar que Ele é santo para sempre, né? Que Deus nos abençoe, a você que está ouvindo pela rede social, a vocês, irmãos, que estão conosco de maneira presencial. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Lembrar que todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui, né, louvando e engrandecendo esse Deus, através da palavra, através de louvores, com culto, né? E toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui também, né, com o estudo do Novo Testamento. Estamos falando ali no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Estamos finalizando ali o capítulo 10, se Deus permitir, né? Sintam-se convidados, a todos que estão aqui e aos que estão nos ouvindo pela internet, que irão ouvir posteriormente. Nos encontramos aqui no Gama Oeste, né? Na quadra 10, lote 15, no setor oeste, como eu disse, e serão bem-vindos. Estamos de portas abertas para receber todos aqueles o qual desejam estar conosco presencialmente. Amém? Deus abençoe. Se coloque de pé. Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, por essa palavra maravilhosa que é tão vívida nos dias de hoje, né? Que possamos reconhecer este Deus como Salvador e como único, perfeito, né? Único que nos capacita, e como cristão levar essa verdade, né?
transpassar pelo nosso corpo, pelo nosso espírito, que Cristo venha ser visto em nossas vidas, dia após dia. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de adorar a Ti em espírito e em verdade. Obrigado por se revelar a nós através do Teu Espírito, através da Tua palavra, através dos louvores aqui entoados, para a glória do Teu nome. Que cada palavra dita, que cada louvor entoado aqui, glorificando a Ti, venha se fixar em nossos corações. Que tudo que nós ouvimos aqui hoje, Pai, não venha passar batido ou despercebido. Que o Teu Espírito Santo venha vivificar isso dia após dia. Nos lembrar que não temos mérito, que não temos mérito algum nessa força e nessa capacitação, mas que temos responsabilidade. Que temos responsabilidade de se reconhecemos Deus como nosso único e suficiente, como verdadeiro Deus, como único, justo e santo, capaz de nos lavar, que temos a responsabilidade de viver como tal, com as nossas vidas, com a nossa alma, com o nosso espírito, na pregação do Evangelho, na vida cotidiana, com nossos amigos, com nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos próximos. Que Deus venha ser vívido em nossas vidas, que todos que olhar para nós venham reconhecer a Cristo em nossas vidas, que as nossas vidas venham ser palco da glória de Deus e que o nosso corpo venha ser reflexo de Cristo. É isso que eu te peço, Pai. Ser conosco durante essa semana. Livre-nos do homem e da mulher do coração enganoso. Livre-nos de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas cobiças, do nosso coração enganoso. Pai, livra-nos do mal, livra-nos do tentador. Ser conosco para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Está finalizado.